Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 10 da disciplina Língua Portuguesa e Estudos de Texto no nosso curso CEISC para Enem. Então, nós convidamos você que está nos assistindo ao vivo, a vocês que estão aqui presencialmente em Santa Cruz do Sul, a discutirem conosco sobre alguns aspectos essenciais para que você saiba muito bem as questões de língua portuguesa do Enem e dos vestibulares. Sabe o que é o enfoque da nossa aula de hoje? Esses assuntos que estão aqui na tela para você. Gêneros textuais, vamos diferenciar gêneros textuais dos modos de organização textual e vamos conhecer 3 deles na aula de hoje. 3 deles que, por sinal, fazem parte daquele levantamento que a gente fez de todas as questões dos últimos 10 anos da área de linguagens do Enem. E estamos observando que alguns gêneros são recorrentes. E, portanto, eles estão aqui nas nossas aulas de língua portuguesa e estudo de texto. Então, nesse nosso encontro, nós vamos abordar a piada e a anedota, a receita culinária e o horóscopo. Vamos ver o que cada um deles tem de especial. Mas, antes de nós começarmos a falar sobre os gêneros textuais, vamos fazer um esquema aqui para que você não se confunda e você relembre de que ponto nós estamos falando e você se contextualize sobre esse conhecimento bem importante quando a gente pensa em estudos de texto. Bom, nós já vimos aqui nas nossas aulas anteriores que, basicamente, quando a gente estuda e quando a gente lê, quando a gente analisa e quando a gente escreve textos, que a gente tem textos que têm organização predominante em alguns modos de organização textual. Quem é que lembra quais são os modos de organização textual que a gente tem visto aqui nas nossas aulas? A gente viu cada um deles em detalhe. Nós começamos pelo texto que tem o modo da descrição predominante. A gente viu que há textos em que predomina a narração, outros a dissertação, outros, o enfoque central é na argumentação, e em outros, o enfoque central não é nenhum desses 4, mas é na injunção. Então, esses modos, então, basicamente se referem a objetivos gerais de um texto. Mas, quando a gente escreve, quando a gente analisa um texto, eles não têm objetivos assim tão gerais. Eles não querem simplesmente descrever alguma coisa. Eles são mais particulares. Eles vão descrever assim com detalhes, né, que são um pouquinho diferentes, dependendo do objetivo, que pode ser mais específico. Então, quando a gente tem objetivos mais específicos de produção de texto, a gente vai trabalhar, então, com uma outra categoria que a gente chama de gêneros. Opa, escrevi errado aqui. Gêneros textuais. Gêneros textuais, então, eles não são a mesma coisa que modos de organização textual. Por quê, gente? Porque eles vão englobar, então, claro, que várias características que estão aqui, mas outras que são particulares, que são específicas. Então, quando a gente fala, por exemplo, do gênero textual, e-mail, quando a gente fala do gênero carta, quando a gente fala no gênero carta aberta, que tem objetivos específicos, quando a gente fala no gênero editorial, que tem outra meta específica, quando a gente fala numa história em quadrinhos, quando a gente fala numa charge, quando a gente fala, por exemplo, num artigo de opinião, quando a gente fala de uma resenha ou num resumo. Opa, escrevi 2 vezes resenha, resumo. Resenha ou resumo. Quando a gente fala, basicamente, num cartaz publicitário. Ou quando a gente fala numa receita culinária. Ou quando a gente fala num manual de instrução, nós estamos falando basicamente de quê? De gêneros textuais. Por que nós estamos falando de gêneros textuais? Porque cada um desses
textos aqui, eles têm objetivos que são muito específicos, né? Que são, por exemplo, numa história em quadrinhos, uma história contada em quadrinhos. Contar uma história. Num cartaz publicitário, fazer anúncio de um determinado produto, de convencer alguém sobre a importância de uma determinada campanha, de determinado programa. Enfim, ele tem objetivos específicos. E esses objetivos específicos requerem também uma estrutura e uma linguagem específicos. Porque um se diferencia do outro. Um e-mail é diferente de uma carta, que é diferente de uma carta aberta, que é diferente de um editorial, que é diferente de uma história em quadrinhos, que é diferente de uma charge, e assim sucessivamente. Então, por isso que a gente diz que os gêneros textuais, então, eles envolvem estrutura e linguagens diferentes, e eles dialogam com esses modos de organização textual. Descrição, narração, dissertação, argumentação e injunção. É importante a gente levar em conta também que um mesmo gênero textual, ele pode ter características de mais de um modo de organização textual. Então, isso é importante também. Então, o que a gente pode pensar, gente? Se a gente fosse fazer um esqueminha, né? A gente diria que, no bolo dos modos de organização textual, a gente tem basicamente 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Descrição, narração, dissertação, argumentação e injunção. Nos gêneros textuais, eu nem vou fazer assim, ó. Vai faltar linha de tanto gênero textual que a gente tem, cada um com suas próprias características aqui, porque eles obedecem, então, a objetivos distintos. Quer dizer, então, que enquanto que o modo de organização textual ele é mais genérico, os gêneros textuais eles são muito mais específicos, eles têm estruturas e linguagem bem particulares, porque eles dão conta, então, de objetivos muito claros, muito específicos. Então, é por isso que é importante a gente conhecer um pouquinho de cada um deles, porque eles fazem parte das questões de vestibular. Fazem parte, para analisar por exemplo, um editorial, na prova de português é muito comum que, a partir de um editorial ou de um artigo de opinião, venham 10 questões que envolvem não só a leitura, a compreensão do gênero em si, mas vem com questões de uso da língua também. Então, por isso que é importante que a gente domine, a gente compreenda muito bem a lógica desses gêneros textuais. Ou também, quando a gente tem paródias, releituras ou incorporação de um gênero textual em outro. Então, por isso que é importante a gente saber o que é que caracteriza cada um dos gêneros textuais para melhor compreender e para facilitar, então, também o estudo da própria linguagem que ali é contemplado na elaboração, então, dos gêneros textuais. Então, por isso que é o nosso enfoque da aula de hoje, então, pensando numa perspectiva mais generalista, para a gente compreender, então, o que são os gêneros textuais. Então, acompanhe na tela com a gente. Olhem esse exemplo. Se eu dissesse o seguinte, no estado do Piauí, o índice de mortalidade infantil é alto. Segundo dados da Secretaria de Saúde, 78% das crianças que nascem morrem antes de chegar ao primeiro ano de vida. Será que isso lembra o quê, gente? Uma notícia, uma charge, uma reportagem? O que está falando? Tem a função referencial aqui, está nos contando um determinado fato, né, com uma linguagem bastante objetiva, nos lembra uma notícia. Mas vamos imaginar que essa notícia ela seja abordada, essa temática da notícia seja abordada de uma outra forma. Olhem aqui, Ferreira Goulart, escrevendo o poema brasileiro. Acompanhem na tela, olhem só o visual desse poema. No Piauí, de cada 100 crianças que nascem, 78 morrem antes de completar 8 anos de idade. No Piauí, de cada 100 crianças que nascem, 78 morrem antes de completar 8 anos de idade. No Piauí, de cada 100 crianças que nascem, 78 morrem antes de completar 8 anos de idade. 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 Basicamente, esses dois textos iniciais, eles estão abordando o mesmo tema, mortalidade infantil, num cenário de um estado brasileiro,
que é o Piauí. No entanto, eles foram compostos com linguagem com estrutura diferente. Por quê? Porque eles são de gêneros textuais diferentes. No primeiro, podem ver aqui, é mais curtinho, foi um pedaço da notícia, e no outro é um poema que foi inspirado em uma notícia cotidiana. Então, são dois gêneros textuais bem distintos. Olhem esse aqui, que agora vem com uma outra linguagem que vai mesclar a linguagem verbal com a linguagem não verbal. Nós temos aqui, não se aperreie, é a mortalidade infantil. E aqui tem a imagem, né, que a gente pode ver, vou marcar aqui em colorido. O que é aqui? Associado com isso aqui, quem sabe dizer? O pessoal daqui de Santa Cruz do Sul. Isso é imagem de quê? Da morte, pela caveira. E ali do lado à direita? Quem ouviu da mãe, da avó, com aquela perguntinha, mãe, como é que eu nasci? Ah, você veio da cegonha. Não está lembrando da cegonha aqui? É a imagem dela. Então, vem aqui destacando que as crianças, né, morrem, estão afeitas ao problema de mortalidade infantil. E aqui lembra o quê, gente? Essas duas imagens aqui simbolizam o quê? Alguém lembrou de caixão? Cemitério? É uma metáfora, né, um desenho que representa muito bem a questão da morte. Quer dizer, nós estamos tendo agora 3 textos de... Não, de maneira indireta, sim, para simplesmente contextualizar que é o Nordeste, né, pela questão do chapeuzinho. Mas, na verdade, isso aqui, Renan, é mais basicamente, nesse contexto de texto aqui como um todo, a imagem, né, dos caixões. Mas não deixa de ter um certo parentesco, né? Então, aqui a gente tem 3 textos diferentes, uma notícia, um poema, e aqui, gente, é uma charge que vão falar do mesmo tema, que é mortalidade infantil. No entanto, eles o fazem com linguagem e com objetivos bem diferentes. Então, quando a gente tem linguagem, objetivos e estruturas textuais bem diferentes, nós estamos falando de quê, gente? Dos gêneros textuais, que são essas formas particulares de composição textual, que a gente precisa entender para a gente ler melhor e para a gente escrever melhor ainda. Então, vamos lá, a gente vai compreender o que são os gêneros textuais, então. Acompanhe na tela conosco. Os gêneros textuais, eles são entendidos, segundo Marcuse, como fenômenos históricos. Vamos fazer uma pausa aqui. Por que fenômenos históricos, gente? Porque as características, a forma de escrever esses textos, esses gêneros textuais, eles não mudam muito. Se os nossos avós, nossos bisavós, quando eles escreviam uma carta pessoal, aquelas que se escrevia à mão, que se colocava no envelope lacradinho, se mandava pelo correio, sabe essas cartas? Pois é, essas cartas, hoje, elas são escritas do mesmo jeito. Se a gente quiser escrever à mão, numa folha de caderno, numa folha A4, colocar no envelopinho e mandar pelo correio, vai ser o mesmo formato de como a gente começa, como a gente desenvolve e como a gente termina essa carta. Se a gente for pensar como é que eram as histórias em quadrinhos de 100 anos atrás, a gente vai ver que todas elas tinham os quadrinhos, que poderiam ser em maior ou menor quantidade, poderiam ser coloridos, em preto e em branco, com os balões sinalizados, ou com os balões, né, as frases já direto, sem os balões, são características que se mantiveram mais ou menos do mesmo jeito ao longo da história. Por isso que quando a gente pensa em gêneros textuais, que a gente pensa em fenômenos históricos, né? Fenômenos históricos, por quê? Porque eles vão se fundamentando, consolidando, tendo pequenas alterações ao longo do tempo, né? Mas as características centrais, elas permanecem. Então, os gêneros textuais são fenômenos históricos, então eles existem desde sempre. E, claro, que alguns nascem e outros morrem, né? Alguns gêneros textuais não existem mais. Por exemplo, epopeia, um gênero literário, hoje não se escreve mais epopeia. Se escreve romance, se escreve novela, se escreve conto, mas não se escreve epopeia. Essas cartas pessoais que nós estamos falando ainda se escreve, mas ela já perdeu muito espaço para os e-mails, que podem substituí-las. Então, quer dizer, há um movimento, né, histórico de um pouco de alteração na configuração dos gêneros, mas eles são fenômenos históricos, porque eles têm uma sucessão temporal, então, que vai marcando, né,
permanência de certos traços que são fundamentais para cada um desses gêneros. E, claro, à medida que o mundo avança, que as relações sociais vão mudando, ou novos gêneros vão sendo construídos. E nós vamos ver ainda nesse bimestre da disciplina de língua portuguesa e estudos de textos, alguns gêneros que são muito novos e são típicos da modernidade, né? Basicamente do século XXI, que a gente não aprendia nos anos 70, nos anos 80. Por exemplo, o chat. Quais são as características do chat, quais são as características do gênero post. E não vamos falar aqui do Twitter, que era outro gênero, mas já nasceu e morreu muito rapidamente, mas para mostrar, então, que há uma evolução, então, dos gêneros sexuais, mas, historicamente, eles mantêm alguns traços. É muito possível que, numa aula de língua portuguesa daqui a 10, 15 anos, outros gêneros sexuais que a gente ainda não conhece estejam nas nossas aulas. Por quê? Porque vão sendo criados novos gêneros, novas formas de comunicação social, à medida que as relações sociais elas vão se alterando. Mas vamos voltar aqui, então, para a nossa citação do Marcuski na tela. Então, os gêneros contribuem para ordenar e estabilizar as atividades comunicativas do dia a dia. Então, vamos colocar aqui, ordenar e estabilizar, que é um ponto bem importante para a gente entender. Por que a gente vai conhecendo essas regrinhas de como faz, como se estrutura, qual a linguagem, qual a sequência, né, adequada de cada um desses gêneros sexuais? Justamente para as pessoas não pensarem que pode escrever de qualquer jeito, de qualquer forma. Que existe uma ordenação, uma sequência de início, meio e fim. Isso vale, pessoal, para todos os gêneros sexuais, sejam eles literários ou não literários. E eles podem, então, apresentar essas características, né, justamente, eles apresentam essas características justamente para mostrar a estabilidade dos gêneros e para facilitar a comunicação no dia a dia. Vamos partir de um simples exemplo. Imaginem que vocês tivessem que mandar uma receita culinária para uma amiga de vocês de um prato que essa pessoa adorou muito quando foi à casa de vocês. Mas vocês não descrevessem nessa receita culinária quais são todos os ingredientes necessários para a elaboração daquela receita. Será que ia dar certo? Provavelmente não, ia ter um problema de comunicação. Então, as regrinhas que dizem que uma receita culinária, por exemplo, tem que ter 2 elementos fundamentais, são ingredientes e modo de preparo, é justamente para mostrar isso aqui, gente, que nós temos uma espécie de ordenação e uma certa estabilidade naquilo que é fundamental em cada um desses gêneros textuais. Pergunta. Se nós falássemos aqui, pessoal, de Santa Cruz aqui, uma história em quadrinhos, e eu perguntasse para vocês, toda história em quadrinhos, obrigatoriamente tem que ter quadrinhos? Vocês me diriam que sim ou que não? Yes. Outra, se eu estivesse falando ainda história em quadrinhos para vocês, né? História em quadrinhos tem que ter quadrinhos. Segunda, história em quadrinhos tem que ter as falas dos personagens? É obrigatório ter fala? Sim ou não? Não, porque a gente pode conhecer através dos gestos, das cores, dos movimentos. Eu não preciso ter falas. Mas se eu perguntasse ainda, se as histórias em quadrinhos têm que ter personagem, o que vocês me diriam? Que sim ou que não? Isso aí, Leopoldo, tem que ter, porque se não tem personagem, não vai ter ação, não vai ter fato, e uma história tem que contar alguma coisa. Então, tem que ter personagem. E se eu perguntasse a última pergunta sobre história em quadrinhos? História em quadrinhos precisa ter um narrador? Porque algumas têm. Tem? Não. Pode ter? Pode. Não é tão comum. Agora, se eu perguntasse outros... Isso tudo, gente, só para mostrar que tem certas características que elas são estáveis, né? Que todas as histórias, independentemente do tema, do autor e da época em que elas foram compostas, elas têm alguns traços que se mantêm. Agora, uma outra pergunta, gente. Vocês gostam de escrever carta? Nunca escreveram uma carta? Nunca mandaram uma cartinha? Aquelas que a gente escreve à mão, caneta mesmo. Nem é digitado. Nunca escreveram? Já mandaram carta. Tu não, Ana? Já? Carta. Quando vocês escreverem uma carta, todo mundo que começa uma carta deve começar lá no início do texto com o que mesmo? Primeira coisa da carta. O que é? Não. Não. Ó, o pessoal daqui está dizendo que é o nome, é a identificação, que é o nome da pessoa. É isso? O nome da pessoa que vai receber? Destinatário? É título. Carta tem título? Não, não tem título. O que é a primeira? Não é endereço, não é o cumprimento.
Não, eu já falar, não é local e data, que eu estou falando daquela parte lá no início. Tem que dizer de quando você vai mandar. Ah, mas eu estou falando que é o local, de quando você escreve. Então, as cartas, essas que são escritas à mão, elas começam com isso. Né? E depois vem o nome da pessoa, ele vai cumprimentar. Tararara. E no final, a última coisa. Ah, isso é despedida, os abraços e beijos. A gente assina o nome de quem está mandando a carta. Né? Quer dizer, quando a gente vai se dando conta que isso é necessário, que tem que aparecer com pequenas variações, que algumas coisinhas a gente pode mudar, pouquíssimas, a gente está falando de gêneros sexuais, que eles têm uma estrutura para a gente começar, para a gente desenvolver e para a gente concluir. Mas mais umas para a gente entender bem o que é os gêneros sexuais. Charge, vocês devem ver charge, né? Até gosto de ler, suponho. Existe charge sem desenho? Sem ter uma imagem? Não. Uma charge pode ter mais de um quadro? Sim? Não. Charge é um quadro só. Ah. Charge tem que ter título? O pessoal daqui agora. Não precisa, pode até ter, mas não precisa. Charge, o assunto da charge, geralmente é um assunto que vem lá do jornal, do dia, ou qualquer assunto do século passado? Atual, geralmente está calculado na notícia do dia. Então, são características importantes. Então, essas características que são peculiares, que fazem parte da estrutura do texto, a gente vai chamar, então, de gêneros sexuais. E se a gente for observar nesse quadrinho que a gente colocou aqui, e-mail, carta aberta, editorial, história em quadrinho, charge, esse monte de exemplos aqui, a gente vai ver que cada um deles tem um modo diferente de começar, de se desenvolver e de se concluir. Por isso que eles são nos grupos, né, de características que são muito específicas, que cabem a cada um deles. Por isso que eles são gêneros sexuais. Enquanto que os modos de organização, eles são bem mais gerais. E eles nos ajudam a compor os gêneros sexuais de uma maneira, então, mais profícua, melhor. Certo? Então, tudo isso, gente, só para a gente explicar, conversar aqui com vocês, que os gêneros sexuais eles servem, então, acompanhando na tela conosco, para ordenar e estabilizar as atividades comunicativas do nosso dia a dia. Eles são entidades também sociodiscursivas e formas de ação social incontornáveis em qualquer situação comunicativa. Vamos imaginar essa entidade sociodiscursiva e forma de ação social. Elas nos levam a fazer determinadas atitudes, a tomar determinadas atitudes. Um exemplo. Pessoal, quando vocês vão ao restaurante, antes de vocês pedirem uma bebida ou um prato qualquer, vocês chamam o garçom e pedem o quê? O cardápio, ou o menu. Lembrando do francês, menu. Gente, o cardápio, o menu, eles podem ser considerados gêneros sexuais? Por que sim, Ana? São informações que são básicas, né? Vai ter a descrição do prato, né? O nome daquele prato, geralmente vem os ingredientes. Não. Eu vou dizer que não. E geralmente vem o preço e uma foto, né, para ilustrar aquele prato. Então, nesses casos, Renan, ele é um menu, é um texto basicamente descritivo, porque ele descreve. Ele é um gênero textual, né? O menu, o cardápio, é um gênero textual em que há predomínio da descrição. Então, descrevendo o que é aquele prato. Tá? Por isso que não é dissertativo argumentativo, não. Ah, estava brincando, tá bom. Então, isso, gente, vai nos levar a uma ação, porque dependendo dos ingredientes que estão ali, do preço, da carinha daquele prato, a gente pede ou não pede, né? Então, por isso que nos levam a ações sociais. Gente, quem é que ouviu já falar disso aqui? Ó? Quem já ouviu? Quem já fez o vestibular da Universidade Federal de Santa Maria aprendeu a escrever carta aberta? Quem é que já ouviu falar de carta aberta? Não? Você que está indignado com algum buraco na sua rua, você que está indignado com certos comportamentos, né, em certos horários, você que está indignado com determinadas atitudes políticas de seu município, você resolve escrever um texto para uma autoridade manifestando sua indignação, seu protesto, através de uma carta. Você sabe como é que se chama isso? Carta aberta. É uma carta, então, que há ênfase, então, na narração de algum evento e na
a argumentação sobre um ponto de vista. Isso é o que vai marcar a essência desse gênero textual, carta aberta, que pode levar à ação do destinatário no sentido de atender determinado pedido, determinada crítica e responder, então, a essa carta. Então, essas cartas que são reivindicatórias, de protestos, de mostrar alguma indignação por algum fato, algum acontecimento, são chamadas de carta aberta. Tem uma estrutura bem singular que a gente vai aprender aqui também. Tudo isso para mostrar, então, que faz parte de uma situação comunicativa, todo e qualquer gênero textual. Eles podem ser compreendidos ainda como eventos textuais maleáveis, dinâmicos e plásticos. Puxa, o que é isso aqui? Quer dizer que eles podem ter pequenas variações. E a gente já vai ver na aula de hoje que alguns deles são maleáveis, porque tem várias possibilidades de a gente mudar um pouquinho, o início, meio e fim, e que eles são bastante também dinâmicos. Quer dizer, eles são publicados em lugares diferentes, eles podem ser escritos por quaisquer pessoas. Exemplo disso, receita culinária. Antigamente, as receitas culinárias, vamos falar um pouco mais dela, porque é o nosso tópico da aula de hoje, elas eram sempre escritas à mão, nos cadernos, né, que as nossas avós, muitas delas, guardam até hoje. Então, eram escritas à mão, em cadernos. Nem sempre eles eram organizados por tema. Isso aqui é bolo, isso aqui é torta, isso aqui é prato salgado. Não, eram colocadas ali, basicamente com ingredientes e modo de fazer. Depois começaram os livros, né, os impressos, separados por seções, né, específicas. E hoje a gente vê inúmeros sites especializados de grandes chefes, de grandes cozinheiros, confeiteiros. E ainda mais, hoje, os aplicativos, né, aplicativos de receitas culinárias. Quer dizer, vai mudando, então são bastante dinâmicos, né, esses processos de produção de determinados gêneros textuais que acompanham, então, a dinâmica dos seus respectivos tempos históricos. Os gêneros textuais, então, por tudo isso, eles surgem, situam-se, integram-se nas culturas que se desenvolvem. Aqui é importante. Nem sempre, numa mesma cultura, a gente tem os mesmos gêneros textuais. Exemplo, né? Aqui, no Brasil, a gente escreve muito bilhete, escreve muito post, é tudo mais informal. Mas em outros países, isso não é uma regra, né? Os países orientais, Japão, por exemplo, e China, isso não é um gênero textual assim, tão comum. Quer dizer, dependendo da cultura, tem alguns gêneros textuais que são mais comuns, né? E nós estamos falando de gêneros textuais escritos até agora, mas tem os gêneros textuais também orais. Outro exemplo que mostra essa questão cultural. No processo, né, de chegada dos jesuítas aqui no Brasil, era muito comum que, antes das refeições, as famílias fizessem a sua oração. A oração, então, é um gênero textual oral. Hoje, não é tão comum você ter esse tipo, né, de gênero textual antes de você iniciar uma refeição. Tem um gênero textual oração, ele já é bem menos frequente. Só para mostrar, então, que as culturas elas também influenciam na preservação, né, na manutenção ou até no declínio de determinados gêneros textuais. Outro exemplo, antes de nós termos as cartas, como é que a gente se comunicava? Quem sabe me dizer? E era caríssimo, por sinal. Antes das cartas. Obviamente, muito antes do telefone. E, obviamente, antes mesmo agora eu esqueci o nome, daquela tecnologia que a gente usava, que antes do telefone. Quem sabe me ajuda? Não, aquela do som, que os navios usam até hoje, de comunicação. O prof vai me ajudar, qual é a palavrinha? Antes de tudo isso, gente, nós tínhamos, né, um modo de comunicação muito objetiva, que foi substituída pelas cartas, porque quando veio o processo de industrialização ficou mais fácil, né, o transporte, né, essas comunicações, que eram os telégrafos. Né? Através dos telégrafos, a gente tinha o gênero textual telegrama. Então, os telegramas eram comunicações muito curtas, porque elas eram pagas em torno do número de palavras. Então, você não dizia tudo com todas as palavrinhas, você usava aquelas principais, geralmente eram nomes e verbos, né, substantivos e verbos, porque era muito caro. Então, o telegrama, né, que é essa comunicação caríssima, de 200 anos atrás, ela foi totalmente substituída. Então, é um gênero textual que
entrou em declínio, ou ele não se usa mais. A gente poderia dizer que o telegrama ele se transforma no que a gente tem hoje, né, no WhatsApp, que são essas mensagens instantâneas que a gente usa e que são extremamente objetivas, de poucas palavras, com uma outra tecnologia. Mas, quer dizer, o WhatsApp, a mensagem, né, do WhatsApp, o WhatsApp não é a mesma do Telegram, ela tem outras características. Isso para mostrar justamente, então, que as culturas vão se transformando e os modos de comunicação também. Por isso, os gêneros textuais. Então, muito mais do que suas funções comunicativas, que são diversas, né, cognitivas e institucionais, do que por suas peculiaridades linguísticas e estruturais, são caracterizados, então, os gêneros textuais. Então, é muito mais importante a gente pensar para que eles servem do que, basicamente, né, algumas peculiaridades. Eles sempre são relacionados, então, aos condicionamentos sociopragmáticos, à situação de uso, né, para que utilizar, e fazem parte, então, das nossas práticas sociodiscursivas, porque nós nos comunicamos através dos gêneros textuais. Então, essa é a perspectiva aqui desse autor, que é bastante recorrente. Vários fragmentos dele já apareceram, né, nas provas dos anos anteriores do Enem. Basicamente, aos 10 anos, o Marcuse vem sendo utilizado como referência das provas na área de linguagens. Então, vale a pena a gente conhecer um pouquinho mais dessa perspectiva aqui dos gêneros textuais propostos por esse linguista. Como é que a gente classifica os gêneros literários? Bom, de inúmeras formas, tá? A gente pode pensar que há gêneros textuais que são literários daqueles que não são literários. A gente pode pensar que gêneros literários eles podem ser orais ou escritos. Então, gêneros textuais, eles vão se dividindo, e sempre essas divisões são por características que são oponentes. Então, a gente pode pensar nos gêneros textuais que são literários e se distinguem daqueles que são não literários. A gente pode pensar naqueles gêneros que são orais, como a oração, que é escrita para ser falada, né? Por isso são orais, ou a entrevista, que é basicamente oral, daqueles que são escritos. A gente tem gêneros textuais que são técnicos, como ata, ofício, memorando, comunicação interna, daqueles que são não técnicos. Mas todos eles, gente, o que eles têm em comum? Independentemente desse olhar que a gente pode ter para pensar os gêneros textuais, todos eles vão ter o quê? Acompanhem na tela ali conosco. Eles têm três fatores que os distinguem. A gente sempre vai pensar nos objetivos deles, na linguagem deles. Opa, tá feio. Os objetivos, na linguagem e no modo de escrever cada um deles. Ou seja, na sua estrutura. Então, independentemente de a gente pensar se é um gênero literário, não literário, oral, escrito, técnico ou não técnico, cada um deles sempre vai ter objetivos. Ele vai ter sempre uma função social para a qual ele foi elaborado, ele foi criado. Então, ele sempre tem um objetivo, por exemplo, para informar, para provocar o riso, para fazer alguma crítica, para ensinar o preparo de determinado elemento. Para dar conta desse objetivo, ele vai ter sempre uma linguagem mais culta, uma linguagem mais coloquial, uma linguagem mais denotativa, ou mais conotativa, uma linguagem puramente verbal, ou uma linguagem não verbal, ou as duas juntas. Então, vai ter sempre uma caracterização dessa linguagem, né? E ele vai ter também um conteúdo, tudo isso baseado, então, numa estrutura. Então, esses elementos aqui, eles fundamentam, então, a composição dos diversos gêneros textuais. E essas estruturas são relativamente, então, estáveis. Se vocês acompanharem agora a tela aqui conosco, vocês vão ver, então, que os gêneros textuais, como o artigo, que pode ser um artigo de opinião, pode ser um artigo científico, a crônica, o conto, a reportagem, a notícia, o e-mail, a carta, o relatório,
o resumo, a resenha, a biografia, o diário, a fábula, o ofício, o poema, a piada, são alguns gêneros textuais que têm um contexto, uma função, uma linguagem e uma estrutura específicos. Quer dizer que cada um tem uma maneira diferente de começar, de se desenvolver e de terminar. Por isso que eles são chamados de gêneros textuais. E vocês vão ver que aqui tem alguns que são literários, pode ser literário, outros que não são literários, alguns que são técnicos, né, como o ofício e o relatório, alguns que são totalmente informativos, né, como os resumos, reportagem e as notícias. Quer dizer, eles têm características que são próprias. É importante sempre a gente considerar o contexto de produção desses gêneros literários, desses gêneros textuais. Por quê, gente? Porque o contexto vai influenciar muito na forma como a gente compõe cada um desses gêneros textuais, assim como a finalidade e a função. E aí, a gente tem aqui que cada um pode ter mais de um tipo textual. Tipo textual são esses modos de organização textual. Quer dizer que no mesmo texto eu posso ter narração, descrição, injunção. No mesmo texto eu posso ter dissertação, argumentação, descrição, por exemplo. Uma receita de bolo apresenta uma lista de ingredientes, portanto, ela tem a questão da descrição, mas ela também tem a exposição de como se faz, dando as regrinhas, orientando, então, o modo de realização do prato. Por isso que ela tem a injunção, justamente para mostrar que há, então, essa mescla de diferentes modos de organização textual no mesmo gênero textual. Então, com essa abordagem inicial, espero que vocês tenham muita clareza que gênero textual, então, são essas construções mais ou menos estáveis ao longo do tempo, que mantêm características muito peculiares, muito específicas de começar, se desenvolver e terminar, enquanto que os modos de organização textual, narração, descrição, dissertação, argumentação e injunção, eles são processamentos de elaboração de textos que correspondem a objetivos mais genéricos que nos ajudam a compreender, então, como se faz e como se leem bons textos. Vamos, então, a um teste rápido aqui com algumas questões comentadas. A primeira delas é do IFE de Santa Catarina, uma questão de 2014. Vamos ver aqui. Para nós assinalarmos a alternativa correta que melhor se relaciona à definição de gêneros textuais. Então, a gente tem que saber qual dessas 5 alternativas, qual delas dá conta, então, do que são gêneros textuais. Diz que 2 textos pertencem ao mesmo gênero quando apresentam a mesma sequência lógica e os mesmos traços equivalentes em termos de vocabulários e nível de formalidade. Não é só isso, né? E 2 textos pertencem ao mesmo gênero, né? A gente pode dizer que há o mesmo gênero quando a gente tem uma estrutura, uma sequenciação, mas não necessariamente o mesmo vocabulário e nem o mesmo nível de formalidade. Então, essa a gente exclui. Pertence ao mesmo gênero os textos que, de acordo com aspectos sintáticos, a forma de organização frasal, lexicais, conjunto de palavras, vocabulário, e semânticos que adquirem caráter narrativo, descritivo ou dissertativo. Não, gente, isso aqui está no nível da frase. A gente não analisa gêneros literários ao nível da construção frasal. A gente analisa a questão estrutural, como se compõe início, meio e fim. Portanto, não é sintaxe e não é léxico. Pertencem ao mesmo gênero os textos que se relacionam a outros textos, previamente escritos, nos quais é possível identificar traços comuns, seja por citação direta ou por paráfrase. Isso aqui está falando de intertextualidade, não é? Então, intertextualidade, quando a gente faz citações diretas, a gente parafraseia, mas não é o conceito de gêneros textuais, como se está pedindo na questão. Referem-se a textos utilizados em diversas situações de comunicação na vida diária. São exemplos textuais: piada, carta pessoal, horóscopo, receitas culinárias, notícias de jornal, telefonema, entre outros. Ou gêneros textuais referem-se tanto a conexão referencial quanto a sequencial. São exemplos as sequências narrativas e os artigos de opinião.
Por que essa aqui também está errada, gente? Porque a coesão referencial, a gente vai ver aqui ainda na disciplina de língua portuguesa, é quando a gente usa pela primeira vez, por exemplo, o termo garoto, e depois nós vamos retomá-lo com outras expressões. Ele, o menino, o guri. Então, isso é coesão sequencial. Referencial, desculpem. E sequencial, quando a gente organiza, né? Primeiro lugar, em segundo lugar, antes, depois. Não é disso que a gente está falando quando a gente pensa em gêneros sexuais. Porque quando a gente pensa em gêneros sexuais, a gente tem que pensar nos objetivos, na estrutura e na linguagem. Por isso que a alternativa correta é a alternativa da letra D. Espero que vocês que estão nos acompanhando ao vivo também tenham pensado na alternativa D como a opção correta de resposta para essa questão do IFE de Santa Catarina em 2014. Agora, vamos uma outra questão do Enem. Começa, então, com o texto de Antônio Prado, a diva. Vamos ao teatro, Maria José? Quem me dera, desmanchei em rosa 15 quilos de farinha, tô podre. Outro dia a gente vamos. Falou meio triste, culpada e um pouco alegre por recusar com orgulho. Teatro, disse no espelho. Teatro, mais alto, desgrenhada. Teatro. E os cacos voaram. Sem nenhum aplauso. Perfeito. Então, vem esse textinho de A Diva, né? E agora vem enunciada a questão da prova do Enem. Os diferentes gêneros sexuais desempenham funções sociais diversas reconhecidas pelo leitor com base nas suas características específicas, bem como na situação comunicativa que ele é produzido. Por isso que a gente está reforçando tanto que, para a gente compreender bem os gêneros sexuais, a gente tem que compreender qual é a função, qual é o objetivo e qual é a estrutura, quer dizer, como é que se escreve, né? Como é que se compõe um gênero textual. Assim, o texto A Diva narra um fato real vivido por Maria José, surpreende o leitor pelo seu efeito poético, relata uma experiência teatral profissional, descreve uma ação típica de uma mulher sonhadora ou defende um ponto de vista relativo ao exercício teatral. Espero que vocês tenham pensado aqui na questão poética, né, porque é um diálogo escrito em versos, né, que faz toda essa composição, né, de uma cena, né, da personagem Maria José. Agora, uma questão de 2018, de um concurso feito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. São gêneros jornalísticos informativos. Então, tem que pensar, jornalísticos, aqueles que a gente vê nos jornais, impressos, né, online ou televisivos, e que informam alguma coisa. Quais são os gêneros jornalísticos informativos? A notícia, a nota, a reportagem e o editorial, aqueles que só informam, não querem defender ponto de vista. A reportagem, a coluna social, que é aquele textinho que aparece em fotos, descrevendo sempre um caráter muito, né, elogioso, um casamento, uma formatura, né, um batizado. Uma coluna de opinião, uma coluna de notas, ou entrevista, crônica, reportagem editorial, ou nota, notícia, reportagem, entrevista, ou notícia, reportagem investigativa, crítica e entrevista. Quais desses gêneros são apenas gêneros jornalísticos e informativos? Eu espero que vocês tenham marcado a letra D. Por quê, gente? Porque, no caso da letra A, o editorial ele não é informativo, ele é dissertativo, argumentativo. Ele representa o ponto de vista do jornal, daquele veículo de comunicação. Aqui, a coluna social, ela é um texto de entretenimento, né? E ela vai ter sempre um ponto de vista elogioso, positivo sobre aquele evento, né? Ela, menos que informar, ela quer entreter, né? A coluna de opinião, ela é totalmente, né, de opinião, ela é um texto argumentativo, vai argumentar sobre um ponto de vista, né? A crônica, né, é um texto que não é informativo, e o editorial aqui, de novo, né, é um texto argumentativo. Aqui, gente, a crítica, ela é um texto que é basicamente, então, de uma avaliação, de apresentação de um ponto de vista, né? E não é um texto puramente informativo. Então, por essas exclusões, a gente fica com a letra D, que vai marcar, então, quais são alguns gêneros textuais, jornalísticos e informativos em sua essência. Como é que a gente sabe isso? A gente pensando sempre nas funções sociais, para que servem determinados gêneros textuais e como é que eles são escritos. Bom, agora vamos para a segunda parte da aula, que vamos pensar, então, em alguns gêneros textuais. Nós selecionamos, para essa aula, 3.
O primeiro deles é a piada, que também é chamada de anedota. Desculpem. Gente, eu coloquei aqui os dois nomes, mas eu acho que piada é bem mais popular, tá? Mas piada e anedota são palavras sinonímicas, então elas são basicamente, né, o mesmo conceito, que é o que a gente vai ver aqui. Então, quando vocês lerem piada ou lerem anedota, vocês sempre associem a mesma coisa, ou seja, associem ao mesmo gênero textual. Tá, mas que gênero textual é esse? Então, vamos ver aqui, gente. Vamos destacar alguns aspectos que são fundamentais. Acompanhe, então, na tela conosco que o gênero textual, piada ou anedota, ele é um texto narrativo. Então, ele sempre vai contar uma historinha. Mas, para eu ter uma piada, então, eu vou ter sempre um personagem ou dois que vai se envolver em algum fato, tá? Mas não é uma narrativa longa, complexa, de inúmeros personagens. É sempre algo muito simples, né? É um fato, né? Dois. Que está, então, envolvendo sempre o enredo com o personagem e, às vezes, a referência ao tempo e ao espaço, onde essa historinha acontece e quando ela acontece. Ela tem uma outra caracterização, que é um texto popular. Por que é um texto popular, gente? Que ele vem, então, das construções imagéticas, né, das culturas de um determinado povo. Então, não são textos que você escreve a partir de uma pesquisa científica, de um trabalho de jornalista. Não, é um texto que vem do povo, né, que vai contando em ambientes informais. Então, você não vai ver uma piada, gente, num discurso de uma formatura, numa posse de um determinado funcionário público. Então, piada você só pode reproduzir em contextos informais. E como a gente está vendo aqui, né, ele surge do povo, então a piada ela surge escrita, então, ela surge na oralidade, mas é muito comum que ela se transforme, ela seja escrita, né, para ser encenada também ou para ser lida, né? Quando a gente pensa em programas televisivos de humor, né, eles têm inúmeras piadas. São piadas que são escritas para serem encenadas, né? Os programas que a gente tem de noite, né? Por exemplo, o Zorra Total, sábados à noite na TV Globo, eles mostram um pouco disso, né? Tem muita piada ali, que eles são textos que são escritos para serem encenados. Então, tem sempre essa questão dessa ambientação mais informal. Se vocês observarem, essas piadas elas são contadas dentro de um ônibus, numa praça, mas nunca em ambientes formais. Geralmente, ela não possui um autor. Por quê, gente? Porque eu ouvi meu pai me contar e eu resolvo, no dia seguinte, contar para outro grupo de amigos. Ah, meu avô me contou. Então, não tem uma questão de autoria. Quem escreveu? O que é diferente, por exemplo, de um texto como um artigo de opinião, que sempre tem assinatura, a gente sabe quem o escreveu, quem o elaborou. Então, a piada ela não tem a autoria reconhecida, em geral. Tá? Não quer dizer que não tenha o fulano escrevendo um livro de piadas. Tem muitos, né? Muitos grandes artistas do humor, que são grandes piadistas, eles compõem, né, fazem uma coletânea de piadas e depois publicam um livro, mas isso não é tão comum, tá? Qual é o objetivo, gente? O objetivo de uma piada ele é extremamente simples. Ele é sempre escrito. Qual é a função social? Levar o leitor, ou ouvinte, ou telespectador, ao riso. Então, é sempre para suscitar gargalhadas. É para isso que servem as piadas. Você quer sempre propor, contar, reproduzir uma piada para levar as outras pessoas a rirem. Riem, agora vamos fazer um parênteses aqui, né? Se ri da piada quando se entende a piada, né? Porque algumas piadas que são mais elaboradas, mais complexas, que exigem um pouquinho mais, nem sempre todo mundo percebe qual é a piada que está embutida ali. Qual é a estrutura, gente? Como é que se elabora? Como é que se enxerga as partes de uma piada? Bom, a piada, como ela é um gênero extremamente... Ela é uma pequena exposição sobre um tema, né? Então, ela sempre vai ter um assunto, né? E, às vezes, esses assuntos, pessoal, eles são extremamente temas caricaturais, né? O homem que é traído, a questão da homossexualidade, a questão do que é muito distraído, que é tongo, né? Que é devagar no raciocínio. Então, aquela mulher que é bonita, né, que é loira, mas que não é tão inteligente. Quer dizer, essas imagens caricaturais elas também são muito recorrentes como temas, né, como enfoques para as piadas.
Sempre vai ter uma fala, pelo menos, alguma ação e desejos de personagens. Geralmente, as piadas são compostas num linguajar mais rude e simples, justamente em função dessa origem, né? Aquela de uma origem popular. E também que são textos muito curtos, então a linguagem também ela é mais simples, combinando então com essa associação do histórico cultural de onde surgiram as piadas. Então, narrativa muito curta, em geral tem parágrafo, 4, 5, 6 linhas. O enredo é muito simples, claro que alguns são um pouco mais complexos, mais exigentes ao olhar do leitor, mas eles são fáceis de compreender. Textos populares para descontrair, a autoria desconhecida e o ambiente informal, para a gente retomar então essas características de uma piada ou de uma anedota. A linguagem, então, vai ter um termo, né, um vocabulário bastante simples, coloquial. Há sempre o predomínio do humor, justamente porque o objetivo, a função social é levar ao riso. Então, é um texto que é calcado no humor, e muitas vezes esse humor é construído a partir do recurso, né, da ambiguidade, palavras que têm duplo sentido ou que podem, de maneira muito proposital, né, ser entendidas de várias maneiras. Sarcasmo, aquela expressão que a gente usa, né, tirar sarro, né, fazer uma crítica a alguém. A ironia também ela é proposital. O discurso direto, que são justamente as falas, e geralmente contemplando situações cotidianas, mas óbvio que há algumas que são bem caricaturais, né? Vamos ver aqui um exemplo de uma piada ou de uma anedota. Olhem aqui na tela conosco a boa notícia. Quando a gente pensa aqui a boa notícia, a gente vai pensar numa notícia que de fato é boa, né? Vai gerar uma expectativa de algo que é legal de se ouvir. Vamos ver essa piada aqui. A mulher telefona para o marido. Querido, tem uma notícia boa e uma má. Diz ele, lamento, mas estou no meio de uma reunião super tensa. Me diz só a boa. E agora ela diz, o airbag do seu carro está funcionando direitinho. Então, olhem só. Aqui, né, justamente para suscitar o riso do leitor, né, que ela, obviamente, a notícia boa é que o airbag funcionou direitinho, que ela deve ter destruído num acidente, uma batida, alguma coisa assim. O carro, ela está vivinha da Silva, mas a notícia boa é que o airbag funciona muito bem. E a má, com certeza, que ela bateu no carro, estragou, deu prejuízo, enfim. E aqui a imagem, né? Então, vamos ver aqui ó, a presença dos diálogos. Aqui a gente tem marcado pelos travessões, entre dois personagens, o marido e a esposa, num texto extremamente curto, de vocabulário também muito simples, né? Contando uma historinha que leva ao riso. Né? Aqui, o título, né, a boa notícia, é extremamente ambíguo, né? Porque não dá para dizer que o fato de o airbag ter funcionado direitinho, que isso seja uma boa notícia. Significa que para o airbag ter sido acionado, algum acidente deva ter ocorrido. Aqui, nesse material, a gente tem essa imagem, né, ilustrando a personagem aqui que está ao telefone com o marido. No entanto, a linguagem verbal não é uma característica da piada, aqui nessa edição que é somente para ilustração. O texto da piada é basicamente com linguagem verbal, que é outra característica, então, da piada. Vamos aqui a um outro exemplo, também com linguagem verbal, para ilustração dessa sequência narrativa, que tem, então, uma personagem adulta, feminina, que se olha no espelho e está, então, numa situação, no contexto de maquiagem, e o menino ali olhando para ela. Não está olhando de um jeito muito feliz, né? E vamos ver o texto, então, da piada. O menino vê a tia se pintando e pergunta, tia, por que você se pinta? Para ficar mais bonita. O menino insiste. Por que não fica? E aí vem a graça nessa pergunta final. Gente, aqui justamente está dizendo que ela se pinta, se arruma e faz uma piada porque ela não fica bonita. Geralmente, a gente, a parte do riso, do humor, dessa graça, ela vem na parte final, na última frase, na última fala, no último diálogo, que emoldura o texto inteiro. Justamente para causar, então, o riso, a gargalhada. De novo aqui, ó, marcando o vocabulário bem simples e as falas aqui
dos personagens. Geralmente são 2 personagens, 3 no máximo, tudo porque é um texto extremamente curto, né? Muito conciso, são poucas linhas e se dá para ter uma boa piada. Aqui nós temos outros. Vamos para o próximo exemplo. Doutor, como é que eu faço para emagrecer? Basta a senhora mover a cabeça da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Quantas vezes, doutor? Todas as vezes que lhe oferecerem comida. Então, aqui tem uma situação, de novo, a linguagem extremamente simples. São 2 personagens, o doutor e a paciente, falando de uma técnica de emagrecimento. É óbvio que aqui é um deboche, né? Uma questão para a gente ficar rindo da situação da pergunta da mulher, né? Outro exemplo. Joãozinho voltou da escola de catecismo e perguntou ao pai: Pai, por que quando Jesus ressuscitou, apareceu primeiro para as mulheres e não para os homens? Sei não, meu filho. Vai ver que é porque ele queria que a notícia se espalhasse mais depressa. Aqui, gente, é um exemplo extremamente caricatural, por 2 razões. Primeiro, gente, essa recorrência a Joãozinho, né? Joãozinho, o Manuel, mais outros personagens, vocês lembram aqui de mais algum, que são recorrentes, as piadas, justamente para caracterizar que esses personagens sempre molduram piadas, né? São sempre suscetíveis de riso, né? São caricaturais, né? Então, essa é a primeira característica dessa piada aqui, Joãozinho, Mariazinha, o Manuel, né? Então, os nomes geralmente são esses bem simples. E o segundo, gente, aqui está mostrando um tema, né, que mostra essa perspectiva de temas recorrentes conservadores, né? A mulher que faz fofoca. Então, é muito comum que as piadas elas sejam sempre calcadas nessas questões machistas, conservadoras, patriarcais, preconceituosas. Então, aqui a mulher fofoqueira exemplifica muito bem isso, né? Quer dizer, as piadas servindo, então, de certa maneira, para ratificar certos estereótipos sociais, como esse aqui, que a mulher fala demais. Mas por isso que é uma piada, né? Vamos a outros 2 exemplos aqui. Ó. O Manuelzinho chega para o pai e pede: Papai, deixa eu ir na rua para ver o eclipse? O português coçou o bigode, olhou bem para o filho com um ar autoritário, disse: Está bem, mas não chegue muito perto. Aqui, de novo, né, a gente tem o Manuelzinho, né, como personagem caricato, e o português. Aqui no Brasil, a gente usa muito, nas piadas, os personagens portugueses, né, justamente para esse embate, né, Brasil-Portugal, e sempre com o sentido de ridicularizar o português. Então, aqui aparece muito. Aqui, gente, eclipse foi confundido, né, eclipse solar, com um lugar, justamente isso para causar o riso. Nesse outro exemplo aqui, nós temos o seguinte. O genro chegou para a sogra dele e falou: Nossa, sogrinha, eu queria que a senhora fosse uma estrela. Ah, é? Por quê? Responde ela, toda feliz. E ele, porque a estrela mais próxima está a milhões e milhões de quilômetros da Terra. E aí causa o riso, né, de novo, sempre, na parte final. Aqui, de novo, outro estereótipo, né, outro tema extremamente recorrente, que é a questão de sogra não ser um sujeito benquisto pelo genro, né, ou pela nora. Então, de novo, né, para mostrar que a piada, muitas delas recaem então, sobre esses temas que são estereotipados, esses personagens estereotipados, esses temas bastante conservadores, né, ratificando certos valores que deveriam ser refutados na nossa sociedade, como esse aqui de que sogra não é uma boa companhia, sogra tem que estar longe de casa, etc, etc. Então, a piada serve para isso, para confirmar também certos valores sociais que deveriam ser questionados. Mas a piada não tem essa função social, ela não serve para questionar, ela serve para suscitar o riso. Essa é a função, esse é o objetivo das piadas, das anedotas. Então, elas têm um outro fim, a gente não pode também querer que elas façam outras coisas. Quem sabe, nos próximos anos, as piadas tenham uma nova configuração. Aqui, mais um exemplo. O garoto apanhou da vizinha e a mãe, furiosa, foi tomar satisfação. Por que a senhora bateu no meu filho? Ele foi mal educado e me chamou de gorda. E a senhora acha que vai emagrecer batendo nele? Aqui, de novo, né, sempre a parte final, suscitando a graça, o riso, que é típico de uma piada. Duas personagens centrais e as falas, né, os diálogos que são frequentes nas piadas, marcando, então, essa estrutura do gênero textual piada.
Se a gente for pensar em termos de início, meio e fim, de como é que se constrói uma piada, a gente vai ver que é basicamente um bloco curtinho de 4, 5, 6 linhas, em que a gente tem os diálogos diretos ou o narrador apresentando, situando, né, as falas de personagens. Geralmente são 2 personagens e a cena é uma espécie de flash, né? Por que é uma espécie de flash? Que é uma cena só, é um enfoque só, é um arranjo apenas. Por isso que a gente diz que é uma narrativa extremamente simples e é algo bastante pontual. Agora vamos para um outro gênero textual, que é a receita culinária. A receita culinária é totalmente distinta, por isso que ela está aqui justamente para, nessa primeira aula, esses gêneros textuais específicos, para vocês fixarem muito bem que os gêneros textuais, como eles têm objetivos, funções sociais diferentes, eles têm estrutura completamente diferentes, dependendo, então, desses seus objetivos específicos. A receita culinária, contrapondo com a piada anedota, ela é totalmente distinta. Vamos ver por quê? Bom, a receita culinária, ela é um texto que explica de forma objetiva e com passo a passo como é o preparo de receitas culinárias. Então, eu só vou escrever uma receita culinária com esse objetivo. Eu quero explicar como se faz um determinado prato. Como é que eu vou explicar isso, gente? De forma objetiva. Então, essa forma objetiva quer dizer que o texto ele é organizado em itens. Ele não é um parágrafozão, ele não é um texto de 1, 2, 3, 5 parágrafos. Como ele quer ensinar o passo a passo de como fazer um produto, como se fazer um prato, essas informações elas vêm enumeradas em itens, justamente para facilitar a compreensão. Deixar, então, essa explicação muito mais clara, muito mais fácil de compreender. Então, isso é uma característica dos textos que são desse grupo aqui, receita culinária. O passo a passo também é importante, porque tem que ter uma sequenciação lógica. O que você faz primeiro, o que você faz depois, o que se reserva, o que se bate no liquidificador, o que se mistura tudo ao mesmo tempo, né, em quanto tempo. Então, todos esses detalhes do passo a passo eles são fundamentais para que esse texto seja altamente explicativo, que é a função dele, né? E as receitas culinárias servem para doces, para bolos, para pães, tortas, biscoitos, pratos salgados, como lasanha, pizza, macarrão ou pesto, etc., etc., para qualquer prato. Então, prato também significa as bebidas, tá? Os petiscos. Então, a receita culinária é para tudo. Fazer um shake, fazer um drink, qualquer um desse, que é algo para a gente comer ou para a gente beber, entra na categoria, então, de texto explicativo, que é a receita culinária, um gênero textual, então, basicamente, descritivo e injuntivo. Qual é o objetivo de uma receita culinária? Levar o leitor ou cozinheiro a obter sucesso no preparo do prato culinário, ensinando como desenvolver a receita. Por isso a questão do passo a passo. Ele não serve para mais nenhuma coisa. Ele não quer anunciar um produto, ele não quer vender, ele não quer nada. Ele serve basicamente, então, para explicar como se faz um determinado prato. Como é que a gente estrutura, então, uma receita culinária? Basicamente, gente, a receita culinária ela tem 2 partes bem definidas, que são obrigatórias. Então, toda receita culinária deve ter uma parte para os ingredientes e outras para o modo de fazer. Então, os ingredientes é tudo aquilo que vai ser necessário para realizar aquele prato. Isso supõe nomear os ingredientes e a quantidade correta dele. Quantos gramas, quantos mililitros, ou quantos litros, ou quantas unidades, né? Então, isso é fundamental. Isso faz parte, então, da estrutura da linguagem objetiva precisa, que é fundamental, que caracteriza as receitas culinárias. Então, essa é a primeira parte, que é fundamental. A segunda, gente, é como é que se faz, como é que se prepara esse alimento, essa receita. Então, se não tiver ingredientes e não tiver modo de fazer, não dá. No modo de fazer, é importante a gente observar que o modo de fazer tem que ser ordenado, né, na sequenciação correta da evolução daquele prato. O que vem primeiro, o que vem segundo, o que vem terceiro. Por isso que é muito comum que essa parte do modo de fazer ela também venha enumerada. 1, 2, 3, 4, 5. Justamente para dizer o que você tem que fazer primeiro e o que você tem que fazer depois. Mas nem sempre essas seções, ingredientes e modos de fazer vêm com esses títulos. Ingredientes, modos de fazer ou modo de preparo. Isso é fundamental? Não.
às vezes até por economia de espaço, de onde vai ser publicada a receita culinária, é que vai demarcar, então, o que é em cada uma das sessões, o que é extremamente fácil também, né, de identificar, mas não quer dizer que tenha que obrigatoriamente aparecer esses nomes. A receita culinária pode ter outras variações, quer dizer que a partir dessa estrutura básica, que ela é elementar, que ela é imprescindível, que são os ingredientes e o modo de fazer, pode ter outros detalhes. Por exemplo, grau de dificuldade. Geralmente, grau de dificuldade vai aparecer fácil, médio e difícil. Por que isso é importante, né, para quem vai compor uma receita culinária? Para orientar o leitor, né, se é aquele que não tem tanto, né, contato com a cozinha, de repente não é indicado ele fazer um prato que tenha nível alto, né, médio da dificuldade. Melhor é começar com o mais fácil. Então, tudo isso, gente, para ajudar a esclarecer o leitor. Tempo médio de preparo. Isso aqui também é importante, justamente no sentido de orientar. Quanto tempo vai ser necessário? Tempo médio, né, considerando uma pessoa normal para realizar aquela tarefa. Quanto tempo demora para aquele prato ficar pronto? Rendimento, também quantas porções, né? Quantas fatias, ou quantos pedaços, ou quantos copos, né, se for uma bebida. Quantos ml, né? Então, tudo isso é importante justamente para orientar o leitor. Você vai precisar fazer 1, 2 ou 3 daquela receita para receber um determinado número de convidados. Então, isso é fundamental, justamente porque é um texto que vai descrever, né, toda a ênfase, né, toda a centralidade daquele prato. Quantas calorias? Claro, isso não é qualquer profissional que vai fazer, geralmente são os profissionais especializados que vão poder dizer quantas calorias tem cada fatia, cada unidade daquele prato. Também pode conter dicas de decoração, como é que você pode decorar, você pode botar alguma flor comestível, se pode botar em determinado prato, em determinado tipo de forminha, como é que você vai servir. E também algumas variações, né? Por exemplo, em vez de você usar suco de limão, você pode usar suco de maracujá. Em vez de você usar as castanhas do Pará, você pode substituir por amendoim, por exemplo. Isso também é importante no sentido de esclarecer melhor. Mas não é obrigatório. O que é obrigatório em uma receita culinária? São os ingredientes e o modo de fazer. Na estrutura, então, toda a receita culinária tem que ter o título, né? Porque você vai sempre procurar pelo nome daquele prato, né? Bolo de chocolate, bolo de banana, bolo de nozes, que tem que ter um título sempre, né? Então, depois do título, o que é obrigatório? Os ingredientes. Não precisam estar organizados em ordem alfabética, mas é preciso ter o nome do ingrediente e a quantidade, né? Os ml ou os gramas. E aqui é importante que a gente cuide que nos ingredientes, isso a gente vai ver nos textos que são publicados em livros, que a gente nunca vai ver a marca, né? Vai ser sempre o produto, né? A gente tem alguns produtos a gente confunde, né? Por exemplo, Royal, né? Ninguém diz que ele é fermento químico. Ah, Royal, que é uma marca comum. Maisena, as pessoas não falam amidão de milho, vamos direto para a marca. Então, nas receitas culinárias não é a marca, né? É o produto, a não ser aquelas que são editadas pelas empresas que produzem os produtos, que às vezes apresentam gratuitamente algumas coleções. E é claro que vai aparecer a marca do produto, mas o que é fundamental é o ingrediente e a quantidade necessária para a realização de uma receita. E depois o modo de fazer. Como é que esse prato vai ser elaborado. Aqui, gente, dá para inverter o modo de fazer depois dos ingredientes? Não. Então, a estrutura é sempre ingredientes, depois o modo de fazer. Em alguns casos, há ao mesmo tempo as duas coisas. Bata 3 ovos, em 3 claras em neve, vai colocando tudo isso ao mesmo tempo. Mas não é tão comum. O gênero textual, receita culinária, ele tem essas 3 partes aqui, exatamente nessa mesma sequência. Aqui, abaixo, que vem, então, o tempo de preparo, número de porções, de variação, nível de dificuldade, tudo isso vem depois, porque o fundamental é isso aqui. São itens, então, opcionais. Olha um exemplo aqui, justamente para lembrar de que as primeiras receitas culinárias elas eram escritas justamente assim, em folhas de caderno comum, escritas à mão,
e sem organização, né? Eu me lembro da minha mãe era tudo junto. Ela não tinha um caderno só para bolo, não tinha um caderno só para biscoito, não tinha um caderno só para pratos salgados, era tudo junto, né? Que é típico desse tipo de produção, né, textual. Então, aqui tem vitamina nutritiva, né, o título. Aí vem a primeira parte com os ingredientes, ó, lembrando sempre qual é o ingrediente. Mamão, banana, maçã, mel, leite e as quantidades. E aqui o desenho é para ilustrar. Depois vem o modo de preparo, na sequência. Lave, descasque e pique as frutas. Frases curtas, ó, a gente pode ver aqui, ó, a frase é bastante curta. E, geralmente, vem essas frases ou no infinitivo ou no verbo, com os verbos conjugados no modo imperativo, justamente para nos dar, né, a orientação de como deve ser. Né? Tudo na ordem. Primeiro você lava, descasca, depois você pica. Tem uma sequência lógico-temporal aqui. No liquidificador, bata o leite juntamente com as frutas por aproximadamente 2 minutos. Descreve a sequência tal qual precisa ser seguida. Acrescente o mel, bata novamente e está pronta a vitamina nutritiva. Rendimento, aqui opcional, 4 porções. Então, um clássico, né, exemplo de receita culinária. Então, só nesse exemplo, a gente já vai percebendo que a receita culinária tem uma linguagem direta. Então, não tem um rodeio, não tem uma introdução. Né? A introdução é basicamente o título, para você saber sobre qual receita você está lendo, né? Sobre qual receita você aprenderá a fazer. Linguagem direta. Denotativa, então, é uma linguagem objetiva. Então, não se usam nomenclaturas diferentes para nomear os ingredientes, vai direto, né? Com o seu significado habitual. A linguagem é clara e também objetiva. Aqui, há predomínio da injunção e da descrição. Por quê, gente? Lave, descasque, bate por aproximadamente 2 minutos no liquidificador, asse em forno pré-aquecido, unte uma forma de 28 centímetros de diâmetro. Quer dizer, injunção, está dando conselho, está orientando, né? Está dando esse passo a passo. E a descrição é quando se descreve, por exemplo, 2 bananas maduras, né? Ou um mamão médio, você está caracterizando, né? Chocolate meio amargo, ou ao leite, você está descrevendo as características do ingrediente. Né? Se você preferir, você pode deixar dourar mais 5 minutos. Está descrevendo também o nível, né, do dourado de um biscoito, por exemplo. Então, isso são descrições que vão caracterizar um pouco mais aquele prato. Os verbos no imperativo, embora não sejam obrigatórios, eles são bem mais recorrentes. Né? Lave, descasque, limpe, asse, retire do forno, deixe na geladeira, coloque no freezer, orientando, dando esses conselhos de como é que o prato deve ser feito. É obrigatório? Não, porque é muito comum deixar os verbos no infinitivo. Lavar, cozinhar, assar, deixar em fogo brando. Quer dizer, os verbos terminados em ar, ir, né, que são no infinitivo, também são muito usados para dar essa sequenciação do passo a passo de como se desenvolve uma receita culinária. As divisões de seção, né, ingredientes, modos de fazer, rendimento, tempo de preparo, substituição. Tudo isso vai marcar, então, as características desse gênero textual, receita culinária. Aqui nós temos outro exemplo, então. Agora, suco de maracujá com tangerina. O título, né, que é fundamental. Os ingredientes, sendo nomeados cada um deles e expondo a quantidade. E o modo de preparo, que veio só com preparo. E veio escrito, então, com os verbos aqui, todos no imperativo. Coloque, misture, coe, coloque. Tudo dando o passo a passo, então, dessas referências de como é o preparo desse suco de maracujá com tangerina. Então, não é um texto complexo, mas tem essas regrinhas de composição. Aqui, gente, é uma receita também culinária, agora de um bolo de chocolate, que é dividido, vem os subtítulos, né? O ingrediente separado, a parte que é da massa, da parte que é da calda. Sempre com os ingredientes nomeados, sem as marcas, e a quantidade específica, descrevendo ainda, né, qual é a medida correta. 4 colheres, mas não são quaisquer colheres, são colheres de sopa.
Para a cauda, o mesmo processo, e depois o modo de preparo também subdividindo entre o massa e, na sequência, a cauda. Notem aqui que o preparo vem numa sequenciação, do que é para fazer primeiro, o que é para fazer depois, o que é para fazer por fim, justamente para orientar melhor, com clareza e com objetividade, como se faz esse bolo de chocolate. O mesmo processo para a cauda. E aqui ainda, com aquelas informações adicionais, duas delas, o rendimento e o tempo de preparo. Então, em linhas gerais, a receita culinária é esse tipo de texto que vai apresentar justamente quais são os passos de elaboração de qualquer prato culinário. Tanto um prato salgado quanto doce, tanto uma vitamina, uma bebida, quanto um prato mais pastoso. Que tal, então, você, depois dessa aula, preparar uma receita culinária? Lembrando disso que a gente está falando aqui na aula de hoje, nós já deixamos algumas receitas culinárias que podem ser uma referência para a sua alimentação. Agora, gente, vamos para um outro gênero textual, que também tem uma estrutura típica, clara, básica, que serve para ele. Nós vamos falar agora de horóscopo. Sim, gente, embora a gente não esteja habituada a escrever horóscopo, é muito comum a gente presenciar cenas de muitas pessoas começando a leitura de jornal pelo horóscopo. Então, o que é basicamente um horóscopo? É um texto informativo. Por que ele é informativo, gente? Porque ele vai informar qual é a previsão, qual é a perspectiva de acontecimentos para as pessoas. Tá? A gente tem que fazer um parênteses aqui, que a questão do informativo, né, ela não pode ser igual ao informativo de uma notícia ou de uma reportagem do jornal. Porque, gente, o horóscopo ele é texto informativo, mas ele é calcado nas concepções da astrologia. Então, não é uma informação exata. Tá? Então, são informações possíveis. Né? Tem pessoas que acreditam muito, né, nos horóscopos, creem fielmente, e outras que são extremamente céticas, que nem leem. Então, informa, mas não está dizendo que essa informação é verídica, tá bom? Isso é importante a gente destacar aqui. Então, os horóscopos são textos informativos, orais ou escritos, né? Nas revistas, nos textos de internet, eles são escritos, mas quando a gente ouve no programa de rádio, e aqui nas rádios da região, no nosso entorno, aqui de Santa Cruz do Sul, todas elas apresentam um horóscopo do dia. E olhem só, é um gênero textual tão fecundo e tão bem acreditado pela população que, geralmente, os horóscopos são lidos nessas programações de rádio nos horários de maior pico, né, de maior audiência, né, de manhã, meio-dia, são repetidos ainda. Se vocês observarem, vocês vão ver isso. Né? Então, eles informam a previsão, né, de forma oral nesses programas de rádio. Como é que é o horóscopo, gente? O horóscopo não é um texto igual para todo mundo. Aqui na nossa cultura, são dos signos do zodíaco, né, que são 12, que tem a ver com o dia e o mês, né, a data de nascimento de cada um. Então, é relacionado ao signo, né? Começando lá por Capricórnio. Então, a partir do signo de cada um, se fazem as previsões, associando, então, aos significados astrológicos. Por isso que a gente vai destacar, então, que cadê a imagem? Está aqui. Que os horóscopos sempre são calcados na nossa cultura, então, pelos signos do zodíaco. Né? E nós temos, começando aqui, Capricórnio, lá em janeiro, depois vem Aquário, Peixes, Áries, Touro. Na metade do ano, a gente tem Gêmeos, o Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião e o Sagitário. E aí, como curiosidade, quem quiser descobrir um pouquinho, vocês sabem que aqui não tem a ver com gêneros, mas os símbolos do zodíaco, essas imagens aqui, são muito emblemáticas, segundo os conhecimentos astrológicos, do perfil de cada signo. Né? Vamos pensar aqui o meu signo, que é de Câncer. Né? Geralmente, a imagem que está representada, né, alude ao símbolo, que é do caranguejo. Né? E vocês sabem o que isso quer dizer? Alguém mais aqui é de Câncer? Não? Está muito relacionado à questão, segundo os conhecimentos astrológicos, não estou dizendo que são verdadeiros. Está muito relacionado à questão de ser muito maternal, cuidadoso, protetor, muito sensível. São características de todo mundo que nasce nesse período, que é de 21 de junho a
a 20 de julho, que são os cancerianos. Mas esse conhecimento que a gente vê a partir, então, também dos horóscopos que fazem essa associação entre as previsões e o signo do zodíaco. Então, o horóscopo, se a gente for procurar no dicionário, a gente vai ver que é um substantivo masculino que representa então, um diagrama das posições dos planetas e dos signos do zodíaco no momento e hora específicos, como o nascimento de alguém. Isso é utilizado para supor e deduzir os traços de personalidade. Então, por isso que a gente tem muitas revistas que apresentam, né, os perfis, né, principalmente aquelas que são publicadas em dezembro, janeiro, que fazem as previsões para o ano, calcadas muito nessa dedução aqui de o dia do nascimento e o seu respectivo signo do zodíaco. O horóscopo também então, serve para supor esses traços, né, por isso é uma suposição, não é necessariamente verdadeiro, e antecipar acontecimentos futuros dessa pessoa. Enfim, pode ser considerado também um mapa astral. Por extensão, a previsão astrológica, que geralmente diária, anuncia a influência dos astros na vida das pessoas. Por isso que a gente diz, hoje não li ainda o meu horóscopo. Justamente é muito comum essa frase, porque não sei o que vai acontecer, porque eu ainda não li. Porque os horóscopos então, funcionam como uma espécie de orientação, porque eles supõem, então, aqueles acontecimentos que podem ou não acontecer. Quais acontecimentos que os horóscopos trazem? Da vida financeira, da vida amorosa, da vida pessoal como um todo, né? Se vai ter conflito, uma briga familiar, e da vida profissional. Então, tudo, né? Tanto é que orientam, né, qual a cor que você deve usar, qual é o seu número da sorte, o que mais? Luana. Pode indicar também o que você não deve fazer, o que é um risco, mas tudo isso, gente, está baseado basicamente em quê? Na suposição. Tá? Então, não tem um caráter de ser verdadeiro, mas tem um fator apelativo bem significativo, tanto é que muitas pessoas acreditam, e muito, na leitura do horóscopo do dia. Né? A gente destacou aqui também que o horóscopo ele é uma previsão diária, geralmente é uma previsão diária. Por exemplo, nesses programas de rádio que a gente ouve, né, é a previsão do dia. Mas, por exemplo, em revistas é bem comum que sejam as previsões semanais, mensais e anuais de cada signo. Tem revistas específicas que são apenas de horóscopos. Uma revista inteira dedicada só à previsão astral do ano inteiro. Tá? Então, vai marcar essa característica de as previsões não terem temporalidades distintas. Para que serve? Qual é a função social do horóscopo? Apresentar conselhos, dizer o que você vai fazer. Não discuta, não tome uma iniciativa hoje, deixe para amanhã. Não rechace qualquer oportunidade. Hoje é o seu dia da sorte. Vote, faça um jogo na loteria. Quer dizer, dão esses conselhos, né? Vista uma roupa de cor amarela. Fique em casa com seus amigos. Relaxe, durma até mais tarde. Quer dizer, são conselhos. E previsões, né? Hoje pode ser o seu dia de sorte, você deve receber uma nova oportunidade. Hoje está previsto que você terá uma decepção amorosa. Quer dizer, são todas previsões, não quer dizer que vai acontecer. Porque tudo isso está marcado nessa ideia, então, de que tudo isso é uma suposição, conforme, então, cada um dos signos do zodíaco. Então, aqui nós já marcamos os signos, né? E vamos ver um exemplo aqui. Signo de Touro, 20 de abril a 20 de maio. Está aqui o símbolo, né, desse signo do zodíaco, né, representando aqui a descrição desse perfil. Acompanhe, então, na tela o que diz esse texto do horóscopo. Touro, né? É negativo, feminino, noturno e tortuoso. Tudo isso a partir, então, da análise astrológica do signo, que tem a ver com a data de nascimento de cada um, né? Mas aí não é a data de cada um, né? Todo mundo que nasce nesse período de 20 de abril a 20 de maio.
Então, quem é de touro deseja estabilidade, acumular riquezas, casas, terrenos, joias, dinheiro sólido, tudo que pode se proporcionar uma sensação de estabilidade e segurança. Ó, descrevendo o perfil. Se de um lado esse desejo de segurança é positivo, o taurino não deve esquecer que pode se exceder num acúmulo imoderado de posses. A calma e a paciência características do signo podem se tornar excessivos, tornando-se obstinação e teimosia, e mostrando aos nativos que eles podem ser verdadeiros touros furiosos. Aí no amor, o taurino é um amigo fiel, leal, e dessa forma será um parceiro sempre confiável. Porém, exclusivista e precisará desenvolver o desfrutamento e a doação para equilibrar o seu sentimento de posse, que o torna excessivamente ciumento e inflexível. O taurino é um amante maravilhoso, mas deve tomar cuidado para não monopolizar a vida do parceiro, pois acabará por abandonar. Então, olha aqui os conselhos, né, amorosos sendo apresentados aqui. E aqui, gente, a descrição, né, a partir da análise astrológica. Então, geralmente, quem escreve, ou quem deveria escrever esse gênero textual horóscopo, não somos nós, né? São os astrólogos, os profissionais que estudam, que se dedicam a essa ciência chamada de astrologia. Como é que se estrutura, então, o gênero textual horóscopo? É um texto bastante curto, com frases breves, né? Como essas que a gente acabou de ver. Geralmente, esse texto curto tem um parágrafo e apresentam previsões de cada signo. Essas previsões aqui podem ser semanais, diárias, mensais, anuais, como a gente falou, né? Sempre pode ter presença de boas ou de más previsões. Então, como ele é um texto de orientação de comportamento, dando conselhos de como agir, pode tanto para evitar algum infortúnio, quanto para alavancar uma oportunidade. Por isso que são previsões de boas ou más. Como agir na vida amorosa, então dá orientações para o trabalho, para relacionamento com os amigos, indica cores, números da sorte, e traz verbos também no imperativo, expressão de um conselho, né? Por exemplo, faça, dedique-se mais ao seu trabalho, faça uma boa análise dos pontos positivos e negativos do seu dia anterior. Quer dizer, vai dando uma série de orientações, supondo, então, que essas previsões podem ser calcadas, então, numa vida melhor para aquele sujeito leitor daquele signo do zodíaco. A presença de modalizadores. Nós já vimos aqui os modalizadores que vêm com dois verbos, né? Deve fazer ou pode fazer, o deve e o pode, né? Marcando, então, justamente as possibilidades, as previsões de acontecimento para aquele dia, para aquele mês, para aquele ano, para cada um dos signos. Há também o uso de adjetivos, por exemplo, grandes conquistas, projetos ambiciosos, você terá excelentes resultados em 2018, você se tornará um dos profissionais mais importantes da sua empresa, mas notem, gente, que essas adjetivações que são recorrentes nos textos, né, de horóscopos, elas sempre são adjetivações bastante vagas, né? Nunca você vai encontrar um texto de horóscopo, por exemplo, você terá excelentes resultados em relação ao seu salário. Você terá excelentes resultados em torno de 50% de bonificações. Você nunca terá essas informações precisas, né? Essa precisão nas previsões. Por quê, gente? Porque os horóscopos eles sempre são suposições e elas são sempre mais genéricas. Então, por isso que, embora a função social seja dar conselhos e orientar, muitas vezes há o descrédito, porque são textos muito generalistas, né? Poderiam ser cabíveis para quaisquer situações. E, além disso, há um grande problema que várias pesquisas apontam, que os horóscopos enquanto gêneros sexuais, eles são concebidos de forma muito repetitiva. O que eu quero dizer com isso? Né? Em edições diferentes, de anos diferentes, é exatamente o mesmo texto para o mesmo signo. Né? Quer dizer, há fortes indícios que os textos, então, eles não são produzidos a partir de um profissional da astrologia. Né? Se pegam aleatoriamente, se colocam lá para cumprimento daquela seção do jornal.
Então, há essa caracterização também. Além disso, uma das características do horóscopo também que pode estar associada a isso, né, que além de orientar, ela atende muito a um público feminino e mais jovem, né? E público feminino e mais jovens também são mais suscetíveis, né, a esse tipo de informação. Nem sempre tem uma possibilidade mais crítica, mais atenta de leitura dos textos, e nem sempre observa que eles podem ser reproduções de textos quaisquer. Uma simples atividade pode mostrar isso. Por exemplo, comparar publicações diferentes sobre o mesmo signo, no mesmo dia, que você vai ver aberrações, né? Informações, orientações, previsões, às vezes, antagônicas. Tudo isso faz com que haja um certo descrédito por boa parte dos leitores em relação ao gênero textual horóscopo. O horóscopo, então, deveria, né, ser elaborado por astrólogos, mas nem sempre é. Os horóscopos, então, são publicados em jornais, revistas, sites especializados, aqueles de informação de notícias, e há também aplicativos, né, que você pode pagar valores muito altos mensalmente para receber as suas previsões. Então, fiquem atentos que há toda uma tecnologia também dando suporte à veiculação dos horóscopos. Aqui já falei, né, público feminino, adulto ou adolescente, e também, para algumas pessoas, é fonte de orientação. E é tão importante a gente pensar que ele pode ter um poder de persuasão, né, de faça isso, né, jogue na loteria, que muitas pessoas chegam realmente a cumprir esses ditos e entrar, né, em grandes roubadas, justamente porque acreditam muito nas orientações do horóscopo. O horóscopo também pode englobar algumas categorias, gente. Observem aqui. Verdades gerais, né? Você terá uma surpresa, você terá excelentes resultados em 2018, você terá um grande amor, né? Verdades gerais, quer dizer, não é nada específico, né? Conselhos ou sugestões, então isso é uma característica basilar. Todo horóscopo vai apresentar um conselho, né? Ele vai dizer o que você tem que fazer. Análise psicológica, ou o que é o perfil, né, de quem é de Touro, de quem é de Áries, de quem é de Capricórnio. Então, um perfil que também é geral, né, que vai analisar psicologicamente como é que se comporta aquele sujeito que é daquele signo. E, se a gente for observar, essa descrição, né, psicológica, ela vai aparecer em vários campos, né, na família, no amor, no trabalho, nos relacionamentos em geral. Então, vai destacar esse perfil. Também vai destacar o estado atual do leitor. Por exemplo, hoje o dia é mais triste, hoje é um dia em que você está muito bem-humorado. Quer dizer, vai dar o perfil, né, astral para aquele dia, dependendo, então, de como é que é a composição do horóscopo. O horóscopo também traz uma análise astrológica, né, dizendo os números, o dia da sorte, né, o que você pode fazer, a cor para que você vai usar, faz previsões de acontecimentos, faz a avaliação do dia, da semana, do mês e o número da sorte. Desses 7 movimentos, 2 se mostram, então, obrigatórios. O que todo horóscopo tem? Conselho, sugestão, ele te orienta, e ele faz previsão de acontecimentos para a sua vida, naquele ano, naquele dia, naquele mês. Então, isso é fundamental. Então, se a gente pensar em termos estruturais, a gente vai ver que o horóscopo, basicamente, ele tem o título, né? E tem que dar conta de conselhos e sugestões e de previsão. Não tem mais nada que lhe seja fundamental. O nível de sofisticação, aqui é importante observar, o nível de sofisticação, ele varia. Como assim ele varia? Tem textos, né, de horóscopo que eles são 2, 3 linhas, são bastante curtos. Isso depende muito do veículo de publicação, né? Outros são páginas, uma meia página para cada signo, né, feito por um profissional. Se a gente pensar aqui no Jornal do Rio Grande do Sul, 0 Hora, a gente tem uma sessão que é apenas aos finais de semana, com uma astróloga que é a Amanda Costa, e o texto dela é quase poético, né, que faz toda uma análise astrológica muito mais completa do que esses textos que a gente observa no dia a dia. Mas isso, gente, é uma regra? Não, a gente está explicando que há possibilidade de maior ou de menor sofisticação, mais ou menos aprofundamento na relação dessas previsões, esses conselhos dados pelo horóscopo.
Então, os detalhes, eles também varia e dependem muito, obviamente, então, do tipo de mídia no qual esses horóscopos são publicados e do público-alvo dessa mídia. Vamos imaginar se os horóscopos são publicados numa revista que é só disso, né? Óbvio que os textos serão mais complexos, mais longos, e haverá mais detalhes, mais informações, mais conselhos, mais previsões para cada signo, tá? Isso é uma regra, tá? Há essa variação, mas sempre os horóscopos são por signos. Não precisam ser os signos do zodíaco, tá? Porque a gente tem os signos do calendário chinês, né, que são de animais. Existem também revistas especializadas. Mas o que é mais comum, que se circula mais no nosso meio, são as previsões dos signos do zodíaco. Que são esses 12 que eu falei para vocês. Além disso, a partir dos movimentos obrigatórios, que são esses conselhos, né, sugestões e as previsões de acontecimentos, os horóscopos têm o objetivo essencial de oferecer aos leitores orientações e previsões para o futuro. Então, janeiro, dezembro é quando há o maior número de vendagem, né, de materiais especializados em horóscopos, justamente por isso, por ser uma fonte de orientação. Agora, a gente tem um exemplo aqui do site Terra, dos signos, né, que tem o site do MSN, Terra, o BOL, né, em destaque na página de abertura, uma seção só para signos. Por quê, gente? Porque também o gênero textual é bastante comum e ainda, apesar de tudo isso que a gente falou, muitas pessoas o leem, né? Ainda é fonte de inspiração e de orientação para inúmeros leitores. Os aplicativos também são um sinônimo de que o gênero textual horóscopo ainda circula muito bem nos nossos meios sociais. Então, vamos ver aqui, esse é um horóscopo do signo de Touro, do dia 11 de maio. Vamos ver aqui. Horóscopo do dia para Touro. Então, esse é diário, tem a data aqui e o textinho bem curto. Olha só. A Lua entra em Áries. Desculpem. A Lua entra em Áries e começa a receber um tenso aspecto de Saturno em Capricórnio, indicando um dia de interiorização e necessidade de estar junto dos seus. O movimento pode envolver a necessidade de cuidar física, emocional, mental e espiritual. Que tal uma tarde em um spa? Olhem só, os dois movimentos que são obrigatórios, né? Indicando o dia de interiorização e necessidade de estar junto, está dando um conselho, né? Está orientando como proceder. E aqui, gente, pode envolver a necessidade de cuidar de sua saúde física, emocional, é a previsão. Então, esses dois elementos que são essenciais aparecem aqui, né? Que pode envolver a necessidade, a previsão, que é fundamental, e aqui a questão do conselho, que eu vou marcar aqui com essa objetividade. Notem que, se a gente for observar, as informações que aparecem aqui, elas são bastante generalistas, que é uma característica da linguagem, né, da estruturação dos horóscopos. Né? Olhem só, necessidade estar junto aos seus. Momento pode envolver a necessidade de cuidar de sua saúde global, física, emocional, mental e espiritual. Todos os lados da saúde, não tem nenhum específico, né? Não está dizendo, por exemplo, da saúde do seu coração. Não, são sempre informações bastante generalísticas, né? Que podem servir para qualquer situação. Então, para leitores mais atentos e mais céticos, isso é realmente um problema de comunicação. Mas para outros, não. Outro exemplo aqui. Signo agora de Câncer. Não acumule problemas para si, canceriano. Olhem só o conselho, né? Dialogando direto, né, com o leitor. Todos precisamos desabafar de uma válvula de escape. No amor, desencane do medo e seja feliz com o parceiro ou parceira. Se entregue ao conselho de novo. Na amizade, ó, a previsão, ó, a fase é ótima para contar quando precisar. Suas amizades são para valer. No trabalho, evite se distrair. Outro conselho. Então, geralmente, né, esses dois elementos podem ser associados a outros detalhes, mas os conselhos, né, as sugestões e as previsões são fundamentais em qualquer texto, lembrando sempre que são frases curtas, textos curtos, e as informações são bastante genéricas. Em alguns casos, é explicado tudo isso em função do mapa astral para aquele momento, para aquele determinado signo. Aqui, outro exemplo, né? Não tente fugir dos problemas em casa, leonino. Tente resolvê-los. Encare as dificuldades com coragem, que o parceiro estará disposto a ajudar, e os amigos também. No trabalho, reforce a atenção e terá sucesso. De novo, mais um exemplo, né, para reforçar a estrutura dos horóscopos.
E agora, a gente, passada essa leitura desses 3 gêneros que a gente viu hoje, a piada e a anedota, a receita culinária e o horóscopo, é importante que vocês saibam que cada um tem uma função social, quer dizer, tem um objetivo, foi criado para atingir uma meta específica. Cada um deles tem linguagens bem distintas e tem estruturas também que são bastante variáveis. Tudo isso para que você tenha a certeza de que os gêneros textuais, eles são construções relativamente estáveis, que são comuns, que atendem, então, que são construídos para atender a objetivos diversificados e, portanto, têm estruturas também diversificadas. E por isso que você precisa reconhecer cada uma delas. Então, vamos fazer agora, nessa última parte da nossa aula, um testezinho. Vamos ver algumas questões que trazem esses conhecimentos em provas. E vamos começar com o Enem de 2011. Vamos ver aqui. Retirado do Almanaque Brasil de Cultura Popular, no Capricho. O Adãozinho, meu compadre, enquanto esperava pelo delegado, olhava para um quadro, a pintura de uma senhora. Ao entrar, a autoridade, e percebendo que o caboclo admirava tal figura, perguntou: "Que tal? Gosta desse quadro?" E o Adãozinho, com toda a sinceridade que Deus dá ao caboclo da roça, disse: "Mas, pelo amor de Deus, hein, doutor? Que mulher feia, parece fiote de cruz credo. Parente de Deus me livre, mais horrível que briga de cego no escuro." Ao que o delegado não teve como deixar de confessar, um pouco secamente: "É minha mãe." E o caboclo, em cima da bucha, não perde a linha: "Mas, doutor, até que é uma feiura caprichada." Por essas características formais, por sua função e uso, o texto pertence ao gênero. E eu espero, então, que vocês tenham lembrado que se trata de uma narrativa com diálogos de personagens, que no finalzinho sempre tem um efeito meio cômico, para vocês lembrarem que, então, é uma anedota pelo enredo e humor que são características. Então, nós estamos falando aqui de uma piada. Para acertar essa questão, então, é bem importante que a gente reconheça as estruturas, as características dos gêneros textuais que são recorrentes no Enem e nos vestibulares. Para isso, né, lembrando que já falei no início dessa aula, a gente fez uma pesquisa com os gêneros textuais que são recorrentes nas últimas 10 provas do Enem. E todas elas estão aqui. E é muito provável, porque eles se repetem sempre em todas as 10 edições, que o próximo Enem traga esses gêneros que nós estamos vendo aqui na nossa disciplina de língua portuguesa. E olha só, para comprovar o que eu digo, mais de uma questão do Enem, agora de 2010. Traz o seguinte, gente. Câncer, 21 de junho a 21 de julho. O eclipse em seu signo vai desencadear mudanças na sua autoestima e no seu modo de agir. O corpo indicará onde você falha. Se anda engolindo sapos, a área gástrica se ressentirá. O que ficou guardado virá à tona, pois este novo ciclo exige uma desintoxicação. Seja comedida em suas ações, já que precisará de energia para se compor. A preocupação com a família e a comunicação entre os irmãos trava. Lembre-se, palavra preciosa é palavra dita na hora certa. Isso ajuda também na hora amorosa, que será testada. Melhor conter as expectativas e ter calma, avaliando as próprias carências de modo maduro. Sentirá vontade de olhar além das questões materiais. Sua confiança virá da intimidade com seus assuntos da alma. Revista Cláudia, número 7, julho de 2009. Agora vem enunciada a questão, né? Você já deve estar imaginando que realmente é um horóscopo, porque ele traz as previsões, as orientações, os conselhos para quem é nativo de Câncer. Vamos ao enunciado, então, do Enem de 2010. O reconhecimento dos diferentes gêneros textuais, seu contexto de uso, sua função específica, seu objetivo comunicativo e seu formato mais comum relacionam-se com os conhecimentos construídos socioculturalmente. A análise dos elementos constitutivos desse texto demonstra que sua função é vender um produto anunciado, informar sobre astronomia, ensinar cuidados com a saúde, expor a opinião dos leitores em um jornal ou aconselhar sobre amor, família, saúde e trabalho. O horóscopo faz o quê? Muito bem, Leopoldo. E, claro, porque a gente já acabou de ver na aula que 2 elementos essenciais de um horóscopo é os conselhos e as sugestões e as previsões. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Em caso de dúvidas, vocês
nos encaminhem suas perguntas. Em caso de sugestões, elas também são sempre muito bem-vindas. E que vocês continuem conosco no CEISC para Enem, das nossas aulas de língua portuguesa. Fiquem aí ligadinhos, porque agora tem língua portuguesa e estudos linguísticos. E eu volto na próxima aula. Até a próxima semana.